Mike atrai todo tipo de pessoa sem parecer se esforçar nada. Manjiro-san, Mike pode nos ensinar algumas lições muito legais de como atrair pessoas e de liderança também. O Mike lidera a gangue Manji de Tóquio, a famosa Toman, e parece que todos que entram na gangue se sentem apegados ao Mike, tanto nós que assistimos o anime quanto as pessoas de fato, os personagens. Enquanto eu estiver liderando, nenhum de nós vai perder uma luta. E você se apega ao personagem logo no começo que ele aparece. Ele é a clássica figura do líder, aquele que nos guiará. Então esse vídeo basicamente vai ser uma mistura de como você atrair pessoas e ao mesmo tempo técnicas de liderança que podem te ajudar bastante em situações de grupo. Aviso, isso é um estudo básico de comportamento humano e estratégias de persuasão. Vamos observar características e estratégias reais nesse vídeo e não te ensinar como ser o personagem analisado. Usamos a obra apenas como referência para falar de algo com embasamento. Então não vem pensando que você vai ser o Mike do Tokyo Revengers, porque isso não existe. Atrair pessoas é um termo relativo, então para te especificar melhor seria algo como atrair pessoas para amizades, pessoas que confiariam em você, atração do sexo oposto, por exemplo. Enfim, vários tipos de atração de pessoas. E atrair pessoas basicamente gira em torno de 3 pontos independentes. Atrair pessoas por confiabilidade, atrair por curiosidade ou atrair por atração sexual, que não vamos focar muito no assunto, porque é bem mais complexo e mais relativo do que atrair pessoas dos outros dois modos. Então cada um desses atrai pessoas de alguma forma, ele vai te conectar com pessoas de alguma forma, ela vai lembrar de você, você vai ser visto como líder. Então, comportamento humano básico. Explicando cada uma, a confiabilidade atrai no sentido da pessoa se sentir segura com você, tal como um médico passa confiabilidade ao dar um diagnóstico para um paciente. Tal como um mentor que você admira muito te fala para fazer alguma coisa, ele atrai você através dessa confiabilidade, porque você confia nele. O famoso gatilho mental da autoridade. A curiosidade atrai pelo desejo de saber mais sobre a pessoa que está atraindo. Ou seja, gatilho mental da escassez. Você não sabe muita coisa e você quer saber, então a curiosidade atrai bastante as pessoas no sentido de quererem te conhecer por você gerar curiosidade. E existe uma maneira correta que o próprio Mike utiliza para gerar curiosidade. E claro, a atração sexual é no sentido mais primitivo de um ser humano, que é a atração física mesmo, que esse aqui não vamos abordar muito, porque é muito mais complexo que isso e não vale a pena, porque não é tão aplicável. Então vamos focar nos dois primeiros, que são os que o Mike utiliza. Mas existem inúmeras formas de atrair pessoas, como utilizar emoções de urgência, perigo, promessa, esperança, persuasão de ganha-perde, enfim, muitas coisas. Só que não vale a pena, porque são muito complexas e vale muito mais a pena focar no essencial, no que de fato funciona. E é isso que vamos aprender hoje com o Mike. O Mike apresenta justamente duas dessas características, que são confiabilidade e curiosidade. Então basicamente separamos o potencial de atrair do Mike em 4 estratégias principais, que tanto podem ser utilizadas para liderança quanto para de fato atrair pessoas nesses contextos que eu acabei de citar. Eu sou Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Tá gostando do conteúdo? Se inscreve agora mesmo no canal para que você não perca os vídeos que vão ser postados semanalmente, sem falta. A primeira estratégia que o Mike utiliza, e essa é uma que muitos líderes utilizam e deveriam utilizar mais, se chama Skin in the Game, que de fato é um livro do Taleb, que é o Skin in the Game, você colocar sua pele em jogo. Tá, mas como o Mike consegue atrair as pessoas colocando a pele em jogo? Como isso faz sentido? Um ponto muito comum de líderes ruins é aqueles líderes que falam, discurso motivacional, falam que é tudo possível, os famosos coaches de palco, mas quando vai na hora do vamos ver, ele só fala e não faz. Ele fala que vai te ajudar, ele fala aquilo, mas ele não coloca a pele em jogo. É mais ou menos como esse vídeo aqui do Rafael Portugal. Então mostra pra gente, Gabriel. Então, é só você segurar aqui, ó. Nessa que travou, você traz aqui e joga pro alto. Mas esse que traz aqui e joga pro alto é como? Mostra pra gente. É exatamente assim mesmo, ó. Nessa que travou aqui, ó, o corpo aqui, traz aqui, trava meio no meio do caminho, vai o máximo que você conseguir. O Mike, quando vai discursar pra tua mãe inteira naquele templo, quando ele vai falar vamos destruir as gangues inimigas, vamos acabar com os Black Dragons, se ele só ficasse gritando, e na hora da luta ele ficasse lá atrás só observando o pessoal se bater, o pessoal ia questionar o Mike. Tá, mas por que ele não vem lutar com a gente? Por que ele não vem colocar a pele dele em jogo? Ele tá com medo de quê?
Ele só fala, ele só quer que a gente lute. Que tipo de líder é esse que a gente tem que seguir, que ele sequer vai se colocar em jogo pelo seu próprio time? Imagina um empresário que ele começa a tacar o pau nos seus funcionários e começa a falar, não, vocês deveriam fazer aquilo. Depois ele começa do nada a incentivar as pessoas. E quando você espera que ele vai também participar do projeto, ele fica lá de boa, só te julgando e só falando o que é pra você fazer. Você não segue pessoas assim, isso não atrai pessoas, muito pelo contrário, isso repele pessoas. O bom líder vai colocar a pelinha dele em jogo. Numa metáfora de uma guerra, de um combate real, eu tô junto na linha de frente com vocês. Então, por mais que a gente morre junto. Isso é o skin the game. O skin the game atrai pessoas e dá a persona de líder imediatamente. Quem faz isso muito bem, até bem demais pro próprio bem dessa pessoa, é o comandante Erwin Smith do Attack on Titan, que eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar aqui em cima, que também é sobre liderança, mais especificamente sobre liderança. Dá uma olhada lá que você vai gostar. Mike conquistou várias pessoas que utilizam o skin the game, então é algo que vale a pena você tentar. A segunda estratégia de liderança do Mike, e essa aqui, ele atrai pessoas através de confiabilidade, é a assertividade na hora das decisões. Uma decisão assertiva é uma decisão certeira, é quando a pessoa decide algo e deixa claro que aquilo foi decidido com certeza. Não é aquela pessoa que fica oscilando entre decisões. Ora decide isso e do nada muda a decisão dela por opiniões externas e começa a demonstrar indecisão toda vez que ela precisa tomar uma decisão importante. Isso é falta de assertividade e isso repele pessoas. Não vão conseguir seguir você, elas não vão conseguir confiar em você se nem você tem certeza do que você está fazendo. Um exemplo que a gente pode ver no anime é quando o Mike aceitou o Kisaki na Toman. O Takemichi, por mais que ele já soubesse que o Kisaki não era uma pessoa boa, ele ia destruir a Toman no futuro, porque ele viajou no futuro, ele já sabia disso. O Mike mesmo assim foi certeiro na decisão dele. Ele falou, o Kisaki é nosso, não quero saber, o Kisaki vai entrar na Toman, ele vai ser importante. E o que as pessoas que seguiam ele pensaram? Não, realmente o Kisaki é importante, né? Se o Mike falou, tá falado. E o Takemichi estava enlouquecendo, ele até partiu pra cima pra dar um soco no Kisaki, porque ele não tava acreditando como é que as pessoas simplesmente vão confiar nesse idiota aí que vai trair a gente no futuro. Acontece, Takemichi, que as pessoas confiaram no Mike porque ele foi decisivo, ele foi assertivo, ele não demonstrou dúvida alguma. Beleza que essa decisão do Kisaki foi uma decisão ruim do Mike, mas ele não tinha como saber. Mas perceba que até mesmo uma decisão ruim, quando ele assume de maneira assertiva, as pessoas confiam nele. Porque, cara, se o Mike estivesse demonstrando dúvida... Kisaki é legal, mas também pode prejudicar a gente no futuro. Ih, cara, não sei não, cara. Não sei, eu não sei. E aí, Drake, decide aí pra mim, vai lá. Qual foi, Mike? Eu não sou pago pra isso não, cara. Assertividade demonstra confiança da sua parte, demonstra profissionalismo muitas vezes da sua parte. Assertividade em decisões importantes, até mesmo em decisões básicas como o que vamos fazer no final de semana, e você tem uma decisão certeira, transmite confiança e segurança quanto ao que você está falando. Imagina que você está com seus amigos e você quer sair no final de semana com eles e ninguém deu ideia de nada, e você chega com uma decisão assertiva. Pessoal, eu quero ir pra aquele bar específico, eu acho que vai ser legal pra todo mundo vai se divertir. O que é que vocês acham? Se você chega dessa maneira, de uma maneira mais assertiva, sem querer mandar nas pessoas, mas sim decidindo firmemente do que você quer, explicando o seu motivo, as pessoas, quando estão indecisas, vão te seguir. Porque na indecisão, a gente busca segurança. E o Mike traz essa segurança no Tokyo Revengers. No momento da dúvida, no momento que ninguém sabe o que fazer, todo mundo pergunta, tá, o Mike sabe o que fazer. O que ele falar a gente vai fazer porque é o Mike, cara. Todo mundo confia no Mike. Mas as pessoas confiam nele porque ele fez por onde? Ele tomou assertividade em decisões importantes. Aplica o mesmo na sua vida que você não vai se arrepender. É um hábito muito bom. E claro, fuja de ser mandão. Não seja mandão, seja assertivo. É bem diferente você ser chato e inflexível e você ser seguro e assertivo. A terceira estratégia de atrair pessoas, e essa é especificamente sobre atrair pessoas do Mike, é não deixar ninguém saber o que ele está pensando. Isso ativa a curiosidade, e curiosidade ativa o gatilho mental da escassez. Gatilhos mentais são comportamentos automáticos que todo ser humano, sem exceção, vai apresentar quando exposto a um determinado estímulo. O ser humano valoriza o que é escasso. Tudo que tem falta, você valoriza mais, porque o gatilho mental avisa para o seu subconsciente que aquilo é valioso porque está faltando e já pode acabar. Quando a gente não tem conhecimento suficiente sobre algo, a gente valoriza qualquer informação, sequer que seja. Ou seja, quando o Mike esconde o que ele está pensando, é bem legal o jeito que o Mike utiliza isso de esconder o que ele está pensando, porque ele não fica naquele jeito padrão, sem graça, frio e calculista. É bem legal, porque você vê ele humanizado, mas você não faz ideia do que ele está fazendo. Na primeira cena que ele encontra o Takemichi, ele chega, todo mundo se curva para ele. Bom trabalho, comandante! Aí, você tem nome? Takemichi Hanagaki. Fala aí, você tá mesmo no ginásio? Takemichi,
Agora você vai ser meu parça, tá? E do nada ele chega pro Takemichi, um completo estranho, e fala: eu gostei de ti, vamos ser amigos, e vai embora. O que você pensou na hora? Cara, o que se passa na cabeça desse Mike? O que esse cara quer? Por que ele falou com o Takemichi? Por que ele quer ser amigo do Takemichi? O cara tá levando uma surra faz tempo e o Mike quer ser amigo dele, do nada, sem contexto nenhum. O Mike gera essa curiosidade tanto na gente quanto nos próprios personagens, por sinal a reação deles é bem humanizada, porque isso gera curiosidade. Você não sabe por que ele fez aquilo a priori. Ao longo do anime você entende que ele gostou do Takemichi porque ele se parecia com o irmão dele e tal, mas isso é revelado bem mais tarde. Mas a priori a gente ficou bem curioso em relação ao comportamento do Mike. Pô, por que ele fez isso? Por que ele pensa assim? Por que ele tá tomando essas decisões específicas? E uma curiosidade muito interessante é que quando nós seres humanos não temos informações suficientes para categorizar algo, a gente inventa histórias. A gente inventa coisas diferentes. Um exemplo tirado do livro 48 Leis do Poder. Existia um general romano chamado Coriolanus, se eu não me engano. E ele nunca era visto, ele só era conhecido pelos próprios soldados. E a população admirava ele porque ele não aparecia, ninguém sabia de nada dele. E tudo o que acontecia nas batalhas era reportado de uma maneira muito ambígua para a população. E a população começava a criar histórias. Não, dizem que ele já matou mais de 100 guerreiros de uma vez só. Dizem que ele é abençoado pelos deuses, ele é cheio de cicatrizes. Sendo que ninguém nunca viu ele e eram só boatos. Então quando não temos informações suficientes para tal, a gente começa a fazer historinhas e isso gera mais curiosidade ainda, isso é muito legal e o mesmo acontece com o Mike. Não significa que você vai simplesmente parar de falar o que você pensa, não é assim, não seja infantil, não aplique isso sem pensar. Mas acontece que em momentos específicos que você está conhecendo pessoas novas, ou até mesmo uma pessoa que você quer estar flertando, você quer ficar com essa pessoa, esconder um pouquinho das suas intenções. Vale a pena não mostrar exatamente por que você está fazendo as coisas, porque isso gera curiosidade, as pessoas começam a fantasiar na cabeça sobre o que essa pessoa está pensando, o que esse cara está fazendo, porque ele falou assim comigo. Quem é esse cara de verdade? Claro, utilize isso de uma maneira coerente, que não seja estranho nem incômodo para ninguém. E por fim, a quarta estratégia de atrair pessoas e liderança do Mike, e essa é de longe uma das mais importantes e mais fortes, ele cria uma causa comum. Quem já fez isso muito bem é o Luffy e o Eren Yeager. Os dois fizeram isso de uma maneira muito inteligente. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo dos dois para você conferir depois, e ambos falam de liderança também. Os seres humanos gostam de fazer parte de algo. Gostam de tomar lados, gostam de fazer parte de um grupo, gostam de torcer para um time específico, gostam de se sentir representado por movimentos. E gostam principalmente de ter inimigos. Esses aqui são ao meu lado e aqueles lá são meus inimigos. É só você observar os casos históricos que nós tivemos, que as pessoas simplesmente adotaram lado sem mesmo pensar se era bom ou não. Mas claro, isso pode ser uma coisa boa ou ruim. Isso é uma estratégia tirada do livro 48 Leis do Poder, que é crie devotos por uma causa comum. Basicamente, essa lei, ela aborda de uma maneira um pouco mais manipuladora. Eu não recomendo você usar porque não é legal manipulação, não é uma coisa saudável para suas interações sociais, mas uma interpretação que a gente pode ter de como o Mike utilizou isso foi pro bem. Foi mais para cooperação do que para manipulação. Porque você pode criar devotos por uma causa, você pode criar um movimento para você ser líder, simplesmente pra você querer poder. Você quer ter cargo alto, você quer fazer parte de algo e pronto, acabou. Isso seria manipulação. O Mike faz isso para cooperar e liderar a Toman para o seu sucesso. As pessoas da Toman são uma família. O Mike fez questão de mostrar que todos lá são importantes, que eles fazem parte da Toman e que não é só uma gangue de delinquentes, mas sim uma família. Vocês vestem nossas cores, vocês fazem parte do nosso teto, vocês fazem parte da família. Seria isso que a Toman fala nas entrelinhas. Estímulos assim fazem as pessoas serem mais dedicadas ao grupo. O Mike não trata as pessoas da gangue como meros subordinados, ele trata todos como família. Quando o Draken e o Mike brigaram e fizeram as pazes logo em seguida, mas existiam algumas pessoas na Toman que estavam entre o lado do Draken e o lado do Mike. E uma dessas pessoas que foi contra o Mike foi o Pei Yan. O Pei Yan se revoltou contra o Mike porque ele queria que liberassem o Patin da prisão e o Mike meio que não queria, não lembro muito bem, mas era algo mais ou menos assim. Mas o importante não é isso. O importante é que quando o Pei Yan se revoltou contra a Toman, o Mike não ficou bravo com ele. O Mike não ficou ameaçando ele de punição, mas sim o Mike chamou ele pra conversar e pediu: Pei Yan, volte pra gente. A gente precisa de você. Eu não quero ver os meus amigos brigando entre si. Nós somos a Toman, nós somos a família. O Pei Yan não só voltou, como se tornou ainda mais leal, se pá um dos mais leais da Toman. Demonstra que quando você dedica esforços para tornar o seu grupo um movimento e até mesmo um time,
as pessoas se sentem apegadas a ele. É tipo você ter uma pequena startup, uma startup bem pequena que está começando e você tem pessoas um pouco desmotivadas porque vocês são pequenos. A maneira mais cooperativa que você pode fazer para incluir essas pessoas e fazer com que elas fiquem mais dedicadas é justamente criando uma causa. Você reúne essas pessoas e mostra o porquê que vocês estão trabalhando, o que vocês querem atingir com isso, e fala que todo mundo aqui é importante, ressalte a importância de todos nesse grupo e ressalte isso como uma família. Atribua valores e princípios a esse grupo, porque as pessoas vão se identificar muito melhor dessa forma. A Toman tem valores. A Toman não é simplesmente uma gangue que comete crimes. É uma gangue de pessoas boas. Por mais que seja uma gangue, não tem assassinos lá, não existem pessoas más. Não é à toa que em vários momentos do anime, o Mike e o Draken condenam a violência, condenam o assassinato, condenam muitos crimes que eles ouviam outras gangues cometerem. Mas e você? Quais personagens de Tokyo Revengers você quer que eu analise? Porque eu achei um anime incrível que existem muitas coisas a serem estudadas. Comenta aqui embaixo agora. Gostou do vídeo? Clica no gostei agora mesmo que vai me ajudar e vai te ajudar também a receber meus vídeos. Se inscreve no canal se você é novo aqui para você não perder os vídeos que vão ser postados semanalmente sem exceção. É isso aí, até a próxima.